Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é Eventos do Fim dos Tempos, parte 1, Os Últimos Dias. Yeshua nos encoraja a olharmos para os sinais dos tempos. Ele disse aos fariseus e saduceus. Então ele lhes ponderou: quando começa a entardecer, dizeis: haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos. Mateus 16, 2. E podemos julgar alguns personagens com base na escrita. Sabemos que estamos vivendo no fim dos tempos. O termo fim dos tempos não aparece na Bíblia, e sim o termo os últimos dias. E somente os crentes têm um conceito dos últimos dias da Bíblia. Os incrédulos não acreditam que estejamos vivendo nos últimos dias da história mundial. Eles não têm a menor ideia de que sequer existem os últimos dias. No entanto, muitas pessoas sentem a enorme mudança que o nosso mundo passará, dizendo que o mundo desmoronou. Seria mais correto dizer os últimos dias deste sistema maligno, corrupto e caído e a transição iminente para um novo mundo. O nascimento deste novo mundo é precedido por dores de parto, Revlei Mashiach em hebraico, das quais Yeshua fala em Mateus. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, Mateus 24:8. Será só um pouco doloroso, aumentando e no final torna-se insuportável. Mas o objetivo é o próprio nascimento. E o que nasce? A segunda vinda de Yeshua e o estabelecimento do seu reino. A Bíblia diz em 2 Pedro: antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3, 4. Que estado moral caracterizará a sociedade nos últimos dias? A Bíblia nos mostra em 2 Timóteo. Saiba, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Iá, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. 2 Timóteo 3, 1, 5. O apóstolo Paulo descreve que dias ruins virão nos últimos tempos. A palavra grega para ruim é agressivo, perigoso. Esta palavra aparece apenas uma outra vez na Aliança Renovada, em Mateus 8, onde descreve a violenta atividade demoníaca. Quando ele chegou ao outro lado, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram tão agressivos que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus 8, 28. A palavra grega perigoso vem de um verbo que descreve descer de um lugar mais alto para um mais baixo, o que neste contexto sugere que as atividades de Satanás na Terra aumentará. Ou seja, nos últimos dias, as atividades demoníacas ameaçarão e aterrorizarão as pessoas. Nesta lista, o apóstolo Paulo explica como será o coração das pessoas nos últimos dias. Eles estarão cheios de um amor equivocado. As pessoas amarão a si mesmas, amarão o dinheiro, amarão o seu prazer mais do que Elohim. Um egocentrismo sem amor é a norma do dia. E embora Paulo descreva as pessoas dos últimos dias,
ele associa estas características aos falsos mestres na igreja e adverte a Timóteo que Satanás pode disfarçar-se de anjo de luz. Rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Versículo 5. E Paulo adverte Timóteo que alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4:1-2. A Bíblia pinta um quadro muito preciso da humanidade nos últimos dias, mas, para compreendermos melhor os acontecimentos do fim dos tempos, acredito que seja muito importante que cheguemos a uma avaliação mais sóbria, baseada nas nossas raízes hebraicas da fé. O termo grego eschatos, traduzido como os últimos dias, é chamado em hebraico de Aharit Hayamim e refere-se ao ponto final ou o resultado de uma sequência. Na escatologia judaica tradicional, é feita uma distinção entre Olam Hatzeh, a era atual, e Olam Rabá, a era vindoura. Com Olam Hatzeh, compreendemos 3 eras claramente distintas de 2000 anos cada, bem como o reino de 1000 anos. O primeiro período se estende desde a queda de Adão até o chamado de Abraão. O segundo, de Abraão até a destruição do segundo templo. E o terceiro período, Aharit Hayamim, cobre o aparecimento do Messias antes de estabelecer seu reino. E por que eu menciono a escatologia judaica aqui? Porque não contém nenhuma aparição do Messias nas nuvens, retornando do céu para a terra, e não há menção de arrebatamento em parte alguma. E a visão judaica não inclui uma visão de que a terra arderá em chamas de fogo no fim dos dias e que uma nova terra e um novo céu serão criados sobrenaturalmente, como no início do ato da criação. Eles veem a mudança de Olam Hatzeh para Olam Rabá simplesmente como uma mudança no governo humano. Mesmo os judeus que viveram antes acreditam que nos últimos dias haveria uma vitória judaica sobre o mundo pagão e os seus governos. Então, como já foi mencionado, simplesmente uma mudança de governo judaico baseado na Torá. E como Yeshua não assumiu o governo judaico na sua primeira vinda, ou seja, não derrotou o governo romano na época, muitos judeus não o reconheceram como Messias. Estes judeus também esperavam um tempo de perseguição, o que chamamos de tribulação. Eles viam o período sob o rei sírio Antíoco Epifanias como tal. Ele profanou o templo, o que levou à revolta dos Macabeus. E o período de transição de Olam Hatzeh para Olam Rabá é referido pelos judeus como Aharit Hayamim, os últimos dias. E no mundo cristão, o fim dos tempos, como já foi mencionado, este termo não é bíblico. Está repleto de muitos conteúdos diferentes, dependendo do professor e da denominação, muitas vezes salpicados com as suas especulações imaginativas. E do ponto de vista messiânico, na apresentação do Olam Hatzeh e do Olam Rabá, incluímos naturalmente a primeira vinda do Messias, que falta na escatologia judaica, uma vez que os judeus, além dos judeus messiânicos, ainda estão esperando a primeira vinda do Messias. E é assim que os crentes das nações e os crentes messiânicos esperam que o Messias provoque esta mencionada mudança de governo na sua segunda vinda. A história humana, como a conhecemos, chegará ao fim e será substituída por um reino e um rei divino. O tempo que precede o aparecimento do Messias também é chamado de dores de parto, ou tribulação de Jacó, na escatologia judaica. As perspectivas judaica e messiânica concordam com isso. O ponto culminante da grande tribulação é o grande e terrível dia do Senhor, quando Iá derrama sua ira sobre o sistema rebelde da terra.
Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Iá, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para fazer tremer a terra. Isaías 2:19. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6:17. Depois que as nações do mundo forem julgadas, Yeshua começará seu reinado no reino de 1000 anos. Ao tratarmos do profeta Daniel, a quem Yeshua se refere, nos episódios seguintes, devemos ter muito cuidado para que, partindo do nosso entendimento cristão, não leiamos ou interpretemos nada que não esteja escrito ali e deixarmos de fora o que parece terrível e perigoso. Estaremos discutindo a tribulação de 7 anos, a grande tribulação, a reunião dos crentes e tópicos semelhantes em episódios futuros. Sejam todos ricamente abençoados.